Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou biólogo, sou mestre e doutorando atualmente no programa de pós-graduação em Sistemática e Evolução pela UFRN. Estou aqui hoje com também a apresentadora Heloísa Farias da Silva, que também é bióloga, mestre e doutoranda. E pessoal, esse episódio tá incrível, porque hoje estamos com um convidado para lá de especial, não é mesmo? Isso mesmo, galera. Hoje nós estamos com o professor Thales Domingos Arantes. Ele é graduado em Biomedicina pelo Centro Universitário de Araraquara. É especializado na área de Bicologia Médica, com aprimoramento profissional pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Possui um mestrado na área de Biologia Geral e Aplicada, com foco na Biologia de Parasitas e Micro-organismos, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, assim como o doutorado do mesmo programa. Também realizou pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em Bioquímica, na UFRN, onde atua na área de Biologia Molecular de Fungos Patogênicos. E atualmente é professor aqui da Universidade, do Rio Grande do Norte. Então, é um prazer, professor, recebê-lo aqui no nosso podcast para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória nos fungos, entender mais sobre essa parte da micologia médica. E aí, para iniciar, a gente queria saber como é que iniciou essa paixão pelos fungos, O que é que levou o senhor a gostar desses organismos? Bom, primeiramente agradecer o convite, do Papo de Fungo. Uma iniciativa muito interessante, Vocês, então, parabenizar a toda a equipe. E essa pergunta é muito interessante porque o que despertou esse interesse nos fungos, Eu acho que para todo micologista essa é uma pergunta tanto quanto capciosa, Mas o meu contato com os fungos foi realmente na graduação, E eu acho que o primeiro contato foi aquele contato básico daquela primeira aula, aquele primeiro contato comum dos fungos, E por estar dentro da área de saúde, meu contato foi com um lado mais negativo inicialmente, com o mundo dos fungos. E posteriormente a gente vai tentando entender um pouco mais desse grande universo, que é a micologia, e eu acho que aí as coisas foram caminhando, ao longo desse processo. Mas o primeiro contato foi um tanto assim, o que é um fungo, mas nossa, que coisa negativa, É um tanto quanto estranho, pra gente que é da micologia. A gente sabe que fungo é muito mais positivo do que negativo, Mas na área de saúde tem essa visão, muito negativa dessa relação, do parasitismo, e é isso que me despertou esse grande interesse, na ciência e em descobrir um pouquinho mais sobre as doenças fúngicas. Isso levaria a nossa próxima pergunta, Que você formou em biomedicina, e como que você teve esse olhar para pensar, com esses organismos que eu quero trabalhar, que foi definitivo, que você eu quero trabalhar com isso? Eu acho que em primeiro momento foi o acaso mesmo, Acho que me despertou esse interesse, mas eu acho que o primeiro grande momento em que eu me vi trabalhando com fungos e pensei, isso talvez é algo que eu queira levar para minha vida, Realmente foi aquele contato inicial quando eu fui fazer um trabalho, já no meu trabalho de conclusão de curso, que eu tive um contato com pacientes mesmo. E eu fiz um trabalho com uma comunidade muito difícil, de trabalhar, que é a população itinerante, pessoas que moram na rua. E eu fiz um trabalho dentro dos albergues e me lembro bem, foi um momento muito marcante na minha vida, foi no meu aniversário, naquele ano, no ano final da graduação. Eu estava dentro de um albergue à noite coletando amostras de pacientes, Foi um dia interessante porque eu coletei 0 amostras, naquele dia. Mas eu pude, naquele momento, perceber que eu fiz o link entre tanto a biomedicina, nesse cuidado, que é uma população muito sofrida, em termos gerais, e muito carente, de contato humano, de você poder dialogar. E eu passei ali horas conversando com eles, recebendo, a vida deles de forma muito receptiva, E também cientificamente aquilo foi me agregando. Mas eu percebi que naquele momento o mundo dos fungos, com essa questão das doenças, junto dessa história de entender um pouco mais sobre as pessoas, acho que
foi o momento que eu consegui realmente entender que o meu caminho estava correto, assim, cientificamente, dentro da saúde também. E aí, nesse processo, nesse trabalho que você fez, teve algum fungo específico que você trabalhou ou foi um grupo de organismos? Dentro desse primeiro momento, né, nesse trabalho de trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com os dermatófitos, né? Um grupo muito interessante de fungos também, tanto do ponto de vista biológico, ambiental, mas também do ponto de vista clínico, né? E aí, mas acho que o grande fungo que me marcou ao longo do tempo, assim, foi outro fungo que era o Paracoccidioides, né? Que aí é uma história já um pouco mais à frente da minha formação. Mas o primeiro contato foi com os dermatófitos e essa relação do parasitismo, né? Sim. Interessante. Dermatófito. Para o pessoal que está em casa, de maneira prática, assim, como que a gente poderia explicar esses fungos, esses organismos? Esse grupo de fungos, né, dos dermatófitos, é um grupo muito comum, né? A gente encontra esses fungos parasitando normalmente o ser humano ou alguns animais também, principalmente animais do nosso convívio, né, social, alguns pets ali que estão no nosso dia a dia. E são fungos que parasitam o homem e causam essas micoses cutâneas, né, normalmente chamadas, que popularmente se conhece como impinge, né, ou essas doenças que tem esse aspecto são lesões geralmente muito pruriginosas, que coçam muito, né? Então, aquela clássica lesão cutânea associada aos fungos, né? Normalmente são os dermatófitos. E se a gente tivesse que resumir o início da sua jornada científica em uma única palavra, aí já é complicado, né? Qual seria? Você enfrentou alguma dificuldade? Como você resumiria isso? Eu acho que a minha grande dificuldade no início foi a adaptação. Acho que a palavra se define como adaptação, né? O que tem muito a ver justamente com os próprios fungos, né? Eu acho que saltar assim, de uma escola... Eu sempre fiz escola pública, né? Então, o meu primeiro contato na graduação foi em uma universidade privada, né? Então, eu tinha ali um desafio. E depois saltar novamente para o ensino público, né, indo para a Unesp para, né, buscar uma qualificação mais voltada para a área científica mesmo, né, profissional inicialmente, depois científica. Eu acho que a minha grande dificuldade foi a adaptação às situações, né? Sim. E eu fui buscando ali, me moldando. Mas dificuldades eu acho que como qualquer um passou, né? Eu acho que não tem muito segredo, não. Realmente. Então, hoje você trabalha com a parte de micologia médica, como a gente já falou um pouquinho, e a parte de biologia molecular também, né? E pra gente é sempre curioso, porque a gente trabalha com a parte de taxonomia, biodiversidade, de identificar esses fungos, né? E aí o professor ele trabalha com essa parte mais aplicada. Então a gente queria saber, também para quem tá ouvindo, de um jeito, né? Assim, gente como a gente, o que é que você realmente faz no laboratório no dia a dia, né? Faz os grupos que você estuda, para facilitar a mesma compreensão. Assim. Desde a minha vida acadêmica tem um caminho um tanto quanto disperso dentro da área da biomedicina, né? Comecei trabalhando com paracoccidioides, trabalhando com ecoepidemiologia, né? Então eu ia ao campo, coletava amostras de solo e também isolava o fungo do tatu, né? O tatu da espécie das Ipis novencintus, que a gente chama popularmente de tatu-galinha, né? É conhecido no Brasil todo. E a gente isolava o fungo, né, o paracoccidioides, desses animais que são reservatórios, né, naturais para esse fungo no ambiente. Então, no primeiro momento, eu queria entender um pouco sobre esse fungo, né, e as suas relações ambientais voltadas sempre para a área da saúde, a doença. Né? Então, eu sempre trabalhei com aplicações voltadas para o diagnóstico, para entender um pouco sobre as questões evolutivas e moleculares, né, daqueles patógenos. E hoje a minha linha de pesquisa basicamente é isolamento e identificação taxonômica molecular, né? Saber qual é o agente, qual é a espécie e tentar desenvolver cada trabalho novo, né? Estudos aplicados principalmente ao sistema de saúde, né? O que a gente tem, porque acho que a grande ruptura, né, hoje é o diagnóstico molecular, né, associado a uma velocidade e também custo-benefício. Né? A gente está num país que tem algumas limitações, né, em termos financeiros dentro da área de saúde. Apesar disso, o nosso sistema é muito bom, né, funciona brilhantemente bem, com excelentes profissionais, muito capacitados, mas a gente precisa incentivar um pouco mais ao desenvolvimento de ferramentas para
um diagnóstico tanto preciso, né, em termos moleculares, principalmente, para a gente afirmar realmente que aquele patógeno é o Entender a nosso... espécie nosso- primeiro, né? nossa Para depois vir conhecer, todas né? as Exatamente. medicamentos e tudo mais. Então, assim, o diagnóstico preciso traz uma série de benefícios, né, para o paciente, para a comunidade. Então, o principal deles é diminuir o tempo de internação, fazer um tratamento mais adequado, né? São situações que, para quem está em casa, por exemplo, conseguir entender que o seu diagnóstico, quanto mais rápido e preciso, você vai ter todo um desenrolar positivo. Melhora as chances que você tem de sair do hospital, né, o mais rápido possível e curado da sua infecção fúngica. Isso é muito importante. E desses fungos, assim, eu diria os mais famosos ou problemáticos que você costuma estudar, tem algum desses, assim, que são mais corriqueiros quando você faz essas análises, quando isola esses fungos, né, tem aqueles que aparecem mais vezes, ou sempre vão variando ali? Acho que dentro da biologia molecular a gente tem alguns problemas, né, com esses fungos, porque a gente tem esses fungos que estão em todos os ambientes, né? Então eles são um problema em qualquer nicho laboratorial que seja, né? Um problema, porque o problema para uns é muito interessante para outros, né? O pessoal das bactérias está sempre reclamando, né? Ou quem trabalha com cultura de células também sofre bastante, né, com contaminação microbiana, mas eu acho que nesse contexto, assim, o principal problema que a gente enfrenta é o surgimento de novos fungos, né? Eu acho que esse é o maior desafio hoje, né? É a mudança epidemiológica que a gente vem observando nas últimas 2 décadas com relação a diversos fatores, né? E aí a gente pode ver o surgimento de alguns fungos patogênicos extremos, né? O caso é de Candida auris, que é uma levedura multiresistente ao tratamento, né? Algumas espécies de dermatófitos que são também refratários ao tratamento, ou seja, são resistentes, né, à droga que a gente utiliza para tratá-los. A esporotricose, que é um problema nacional hoje, um problema que inclusive em Natal é um problema já há alguns anos, né? Então nós temos aí diversos desafios, tanto para o diagnóstico, mas também para a contenção dessas infecções fúngicas, né? Aquela grande brincadeira que a gente faz. A gente passou agora por uma pandemia recente, né? Uma pandemia viral, né? Se a gente tiver uma nova pandemia fúngica, a probabilidade de não ter uma próxima pandemia depois é muito grande. Muito grande, isso é mais complicado. Mas assim, isso é um pior cenário possível, né? A grande realidade é que a gente tem hoje um desafio para entender um pouco mais sobre essas doenças e poder desenrolar o tratamento de forma mais precisa. Por isso que é importante entender, né? Inclusive na pandemia do coronavírus lá na Índia teve uma epidemia, né, daquele fungo negro. Então já ficou um cenário assim complexo, né? Então é importante entender todos esses processos. Sim, e você falou da esporotricose, que é um problema aqui em Natal. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, como prevenir também, para quem está em casa, né, entender melhor? Eu tenho trabalhado com a esporotricose já há alguns anos, né? E comecei inclusive aqui em Natal. Né? A partir de 2016, ainda no meu pós-doutorado, junto ao Instituto de Medicina Tropical, a professora Raquel Cordeiro Teodoro, né, e outros colaboradores, até mesmo do Centro de Zoonoses, também na figura do médico veterinário Flávio, né, que é um grande, muito atuante na linha de pesquisa aí da esporotricose. Também nós contávamos com o Dr. Ciro, né, que é outro veterinário, né, atuante, foi muito atuante, inclusive, aqui em Natal. E a gente tinha um cenário assim, que o Sporotrix chegou em Natal, a gente ainda não sabe como, né, que isso aconteceu, tem algumas hipóteses, mas a esporotricose foi uma doença que mudou o cenário epidemiológico em função da sua especiação, né? Então esses fungos, como o Sporotrix brasileiro, eles chegaram no ambiente de forma muito vinculada ao animal, né? E eles vão se dispersando, eles vão ficando restritamente no parasitismo nos animais e eventualmente causando também a infecção em humanos. Então a esporotricose é uma doença zoonótica, né? Na sua principal via hoje, né? Ela também foi por muitos anos e ainda é uma doença sapronótica, ou seja, sai do meio ambiente, lá no material vegetal e pode infectar o homem, né? Mas hoje, principalmente com o surgimento da espécie brasiliensis, que é a mais frequente no Brasil, a gente teve uma mudança nesse cenário. Então é muito comum a gente ver, né, na internet o pessoal falando, não, mas essa doença não tem nada a ver com o gato, por exemplo. Na verdade, ela vem do ambiente. Sim,
ela vem também do ambiente, mas o animal é uma fonte possível de infecção. A grande vantagem da esporotricose é que é uma doença tratável, né? Sim. Então, tanto para o homem quanto para o animal, tem cura. A gente trata de forma bem objetiva, né? Bem dinâmica. O animal tem uma boa evolução, ele é curado. Então, para quem tem um gatinho em casa com esporotricose, não se preocupe, é uma doença com cura, né? É um tratamento, às vezes, um tanto quanto incômodo, tanto para o tutor quanto para o animal, né? Mas seguindo todos os procedimentos, todas as indicações do médico veterinário, é uma doença de simples tratamento e que a gente tem normalmente muito sucesso e muitos desfechos positivos, tanto para o animal quanto para o tutor que eventualmente possa se infectar também. E para identificar assim no gatinho, no animal, é fácil? É fácil, a gente precisa ficar atento principalmente ao surgimento de lesões, né, na pele do animal. Principalmente em regiões onde os animais brigam muito, né? O felino é um animal que tem hábitos territorialistas extremos, né? Tanto pra gente, né? Ele tende a nos unhar com bastante facilidade, e entre a comunidade também eles acabam brigando com muita facilidade. Então ficar atento, principalmente à região da face, né? A cabeça, focinho, próximo aos olhos, a orelha, e também nos membros, né? Ali principalmente nas patinhas dianteiras e eventualmente no dorso do animal podem surgir lesões. Encontrou alguma lesão que está piorando, não está melhorando com o passar do tempo, leve ao veterinário, né, para que ele faça uma análise citológica e posteriormente faça o encaminhamento, se for esporotricose, para receber o tratamento adequado e também orientar o tutor para evitar que ele se infecte, né? Acho que é o grande problema. Porque o contato com esses animais, né, principalmente com essas lesões, elas podem levar a uma infecção, por mais que seja simples o contato, né, você precisa descontaminar o ambiente, esses animais precisam ficar contidos numa caixa, então são situações que a gente precisa ficar atento. Mas, com total certeza, não há necessidade de pânico, é uma doença tratável, o animal sofre tanto quanto a gente, e a gente precisa devolver o carinho que eles nos dão diariamente, também na forma do cuidado de tratá-los adequadamente. E só a questão de ficar atento mesmo. Tem alguns sintomas que são iniciais, específicos nos seres humanos, só para dar esse alerta, né? De saber. No homem, o procedimento de surgimento da esporotricose é muito parecido com o do animal, né? Normalmente são lesões onde houve um contato. Então, por exemplo, se o animal te arranhou, mordeu em algum ponto, né? Aquela lesão ela vai evoluindo, né? Então, se ela passa a ter uma dor um pouco mais intensa, né? Ou se ela está piorando, né? Você vê ali que não está evoluindo para uma cura espontânea, aí é bom a gente ficar atento e procurar, né, um encaminhamento em Natal e em qualquer outra região do Brasil, né? Procurar ou um dermatologista ou um infectologista ou qualquer médico, né, pode fazer uma avaliação inicial e fazer um encaminhamento, se necessário, para um especialista. Então, muito bom saber mais disso, mas deve ficar atento, apesar de que não precisa de pânico, como o professor falou, aí, bem... tem cura, é tranquilo, mas é sempre bom conhecer, né, para poder prevenir essas questões. Então, professor, tem algum fungo que fascina mais, assim, mesmo que não seja que você trabalhe especificamente, seja pela biologia ou a forma que esse fungo interage com o hospedeiro, de modo geral? Eu tenho uma paixão, assim, por fungos termodimórficos, né? Eu acho que por ter estudado muito paracoccidioides, depois de ter trabalhado com Sporotrix, né, que é outro gênero termodimórfico. Então eu tenho uma paixão por esse tipo de fungo, pela biologia, né, pelos mecanismos evolutivos e adaptativos que esses fungos foram, né, desenvolvendo ao longo da sua evolução. Então são fungos que me atraem bastante, principalmente para entender essa capacidade que eles têm, né, de nos infectar e, consequentemente, desenvolver as doenças, principalmente são doenças sistêmicas na maioria dos casos, né? Então, a gente tem aqui, essas doenças matam muito, né? A gente desconhece, né? Paracoccidioides, por exemplo, é um dos principais gêneros sistêmicos na América Latina, e a gente pouco conhece dele no Nordeste, né? Por não ser endêmico aqui, mas é um fungo extremamente importante, assim como outros fungos termodimórficos também. Muito interessante. E durante o pós-doutorado, né, que você fez aqui, né, o pós-doutorado na UFRN, teve alguma descoberta? Teve alguma experiência marcante? Ou até mesmo um perrengue ali de laboratório?
Sempre acontece, né? Trabalhar com na esses memória organismos dele. deve ser bem difícil, né? São microscópios, são pequenos. Às vezes a gente passa o dia ali no laboratório fazendo molecular, não vê nada, não tudo dá errado. nada. Eu acho que o principal desafio que quando eu cheguei aqui no pós-doc é que a área da micologia era uma área muito deficitária, principalmente não a micologia ambiental, né, porque tinham já nomes de peso, como o professor Bruno, o professor Yuri e outros professores aí na região Nordeste, mas em Natal especificamente, a gente tinha um professor trabalhando com micologia, que era o professor Guilherme, que era aqui da Faculdade de Farmácia, e alguns pesquisadores da área médica clínica, né, que trabalhavam com micologia, como a professora Eveline. Mas eu acho que a gente tinha um desafio na mão, que era criar um sistema em que a biologia de fungos se comunicasse também com a micologia médica, né, e Aquela rede, né? aquela rede inicial. Então, Raquel teve um peso central, né, a professora Raquel, e junto com ela, no começo, a gente pôde abrir as portas para outros pesquisadores que viriam posteriormente. Acho que o grande desafio foi esse. Estruturar algo, né, principalmente dentro da linha de diagnóstico, que não existia. Era muito pontual mesmo, assim. Acho que, e junto também no início, que foi o Instituto de Medicina Tropical, né, surgiu lá em meados de 2014, a gente conseguiu trazer essa linha de inserção da pesquisa com fungos dentro do Instituto. Também foi um desafio. Agora, descoberta científica, né? Eu acho que as descobertas científicas acontecem em momentos muito pontuais e coisas que a gente nem dá tanto valor, né? Aí depois, lá na frente, talvez surja alguma coisa que, olha, era uma grande descoberta que passou batido, né? Acho que a ciência tem muito dessa visão, assim. Algo que... E você falou sobre a dificuldade no início, que era um pouco incipiente, né, em relação aos estudos. Tem algum desafio que seja maior, que você considere formar pessoas nessa área que a gente estuda, né, que é a micologia? Existe algum preconceito, medo? Você já percebeu na formação de algumas pessoas? Sim, eu acho que a micologia, principalmente a micologia médica, né, é uma área muito negligenciada como um todo, assim. Acho que a gente tem alguns desafios pela frente, principalmente na inserção da micologia como uma área de interesse em qualquer curso, seja da área de saúde ou da área de biológicas, né? Eu acho que a gente precisa incentivar mais a cultura, né, dos fungos. Eu acho que o Brasil, me parece, assim, é uma visão superficial, mas tem regredido em alguns aspectos acadêmicos dentro da área da micologia, né? Então, hoje a gente precisa, no primeiro momento, como comunidade científica, se unir, né? Quem é o taxonomista, quem é o biologista molecular, quem é o da evolução, quem é o... Eu acho que precisa reunir a comunidade. E, em segundo momento, fazer essas ações como vocês estão fazendo no Papo de Fungo, né? Que é aproximar a vida acadêmica dos fungos à comunidade de um modo geral. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é comunicar os fungos de forma aceitável, né, e facilitada. Acho que esse é o grande desafio, que começa na própria graduação, né? Nós estamos vendo hoje um movimento em que alguns cursos estão retirando a micologia, né, da sua grade curricular. Isso traz uma perda significativa na formação, né, dos profissionais. Eu acredito, é uma visão minha, né? Mas eu acho que a gente precisa, né, trazer isso à discussão com um pouco mais de ferocidade nesse momento. Tá? E eu acho que esse é o grande desafio, assim, é trazer o interesse do aluno da graduação, despertar esse interesse. Eu acompanhei os primeiros episódios de vocês, né? E vocês falaram que né, fizeram essa pergunta com relação ao desafio de trazer essa informação, né, de forma positiva para os alunos da graduação em primeiro momento, né? Então, assim, eu achei muito interessante porque, como eu sou da formação mais voltada para a parte médica, né, toda a primeira aula é sempre um desafio. Por quê? Muito mais difícil do que a gente, né? Porque o aluno da saúde, né, ele já quer pensar no lado profissional, né? Então ele não quer saber muito sobre quitridiomicorta, né? Ele não está muito preocupado com taxonomia, ele quer ver ali, né, o desfecho, né, no paciente, o que ele vai precisar aprender da doença. Então, acho que o grande desafio é trazer ao interesse do aluno os fungos pelo lado mais positivo do que negativo. E aí, lá na frente, a gente conseguir trazer uma dinâmica em que ele compreenda que
para saber a doença, a gente precisa conhecer o nosso inimigo em primeiro momento, né? E conhecer a biologia, né? O fungo, todos os seus aspectos gerais, é extremamente necessário para a gente poder fazer as correlações, principalmente com a parte clínica, né? A gente precisa ter esse ponto. Essa realmente é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? Falar sobre fungos para a comunidade, para a graduação de biologia, por exemplo, é realmente complicado. E aí, com esse podcast, a gente pensou justamente nisso. E aí, a gente sempre brinca aqui no podcast que a gente fala que fungos não são maus. A gente tenta levar isso. Porém, a gente sabe que tem os casos, né? Como a gente falou aqui, dos fungos patogênicos. Mas ainda assim é importante a gente conhecer e falar sobre, claro. Sim. Então, a gente teve um episódio interessante passado, para vocês assistirem com o doutorando Romuald, ele falou um pouquinho também, né? Sobre o Cryptococcus, né? Isso. E aí, é importante a gente falar sobre esse lado negativo, mas também saber que Pra tem saber como várias coisas tratar, né? positivas. Profilaxia, como lidar Muito com importante. aquilo, né? Agora, professor, se você tivesse que vender os fungos para alguém que você nunca ouviu falar deles, né? Alguém que nunca ouviu falar. Alguém que nunca ouviu falar, o que você diria para poder convencer essas pessoas a trabalhar com esses grupos? É difícil, né? Seria propaganda. Acho que é. Chamar alunos, convencer pessoas. A pergunta é muito interessante, né? A resposta é extremamente complicada, né? Não é uma ação muito simples, né? Eu acho que quando a gente ensina micologia, o que eu busco, na verdade, é a dúvida, não é a certeza do aluno, sabe? Eu prefiro que o aluno saia com muito mais dúvidas do que ele chegou no início da disciplina, porque quando a gente tem dúvidas sobre alguma coisa, né, a gente vai buscar e vai se aprofundar. Então, aquele aluno que eu percebo que tem um interesse, né, ou até mesmo do ponto de vista, se a gente pensar comercial, né, eu já dei aula em tantos cursos, né, diferentes, né, aqui na UFRN mesmo, engenharia de agricultura, ecologia, né, que são cursos que têm uma amplitude, assim, né. Então, a gente procurar vender os fungos não é uma coisa fácil, né. Agora, do ponto de vista de interesse, né, eu acho que a gente tem um universo muito, muito amplo para poder explorar, né? Então, os fungos estão em todos os ambientes, então a gente tem essa grande facilidade de vender diversas possibilidades biológicas, né? Eu acho que esse é o principal ponto de interesse, mas não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa muito simples. Até porque eu vou refletir a própria comunidade científica da área de saúde, né? Como a gente tende a entender os fungos, né? A parte negativa dos fungos, ou dentro da área de saúde, fazer essa busca, né, por pessoas que têm interesse em estudar doenças fúngicas já é uma coisa muito difícil, né? A gente até brinca porque o Congresso de Micologia parece um grande churrasco, assim, né, da área médica, porque são poucas pessoas, né? A gente conhece, todo mundo se conhece, então é uma comunidade muito restrita, né? Então, assim, E é interessante que a Sociedade Brasileira de Micologia surgiu com micologia médica, né? E não com a parte ambiental, né? Então, assim, é o lado oposto, né? Dentro da própria micologia tem uma negligência. Tem uma divisão, exatamente, né? Então, a gente, assim, precisa... Dentro da comunidade científica, de um modo geral, os fungos são muito negligenciados mesmo, né? Se a gente pensar do ponto de vista em saúde, mais ainda, né? Incentivos das indústrias farmacêuticas, né, no tratamento, né? Ou de algumas indústrias no desenvolvimento de ferramentas diagnósticas. Então, a gente ainda tem muitas lacunas para ir preenchendo, né? Os fungos, de modo geral, são negligenciados como um todo, né? Dentro da biotecnologia, a gente tem tantas aplicações possíveis, né? Positivas e não negativas. E a gente precisa divulgar isso, tentar trazer para a nossa realidade mesmo. Então fica até a dica, né, para os futuros profissionais trabalharem com para quem está em casa, médica, se identificou. Tem muita coisa, né, para estudar. Para quem quer empreender, né, os fungos tem diversas possibilidades de empreendedorismo, né, vinculadas ao uso biotecnológico dos fungos, né. No Brasil, nós temos algumas empresas hoje surgindo, né, com o uso ali dos fungos em diversas situações, né, como uso no campo, né, aplicações industriais. Então, são áreas muito amplas e com muita disponibilidade de atuação profissional. Para quem está se graduando, terminando a graduação, né,
é um momento de pensar nos fungos Olha aí. do lado econômico também, né? É verdade. Pra quem gostou da temática, ó, procurar o A professor. gente vai deixar os dados do Vamos deixar os dados professor, dele né? aqui na descrição, viu? Verdade. Pode vir no laboratório dele, ó. Bem organizado, viu, pessoal? E, professor, durante a sua trajetória acadêmica, teve algum artigo ou projeto específico que te deu assim, mais orgulho e também tirou um pouquinho o sono, né, do trabalho? Teve, eu acho que sempre tem, né? Eu acho Vai que dar mais trabalho, né? É. para quem está na pós-graduação, acho que eu até brinco com os pós-graduandos, né? Pós-graduação é um grande estresse na nossa vida, né? Não há por que mentir. A pós-graduação, ela é muito receptiva, mas ela, como o grande filósofo brasileiro Falcão, né? Músico cearense, a mesma mão que dá e a mão que joga pedra é a mesma que apedreja, né? Então a gente tem esse Tô passando processo. por isso aí. Normal. Então, mas ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, né, a gente tem que mostrar muito resiliente as coisas, né? É um momento de se desafiar, mas também é um momento de aproveitar aquilo do lado positivo, não só negativo, né? Acho que reflete muito para os próprios fungos, né, a pós-graduação. A gente vê tanta coisa positiva na pós-graduação, não pode se fixar só no negativo. É verdade. Né? A gente tem que pensar que tem tantas possibilidades. Hoje você está num momento difícil, amanhã você está num momento diferente. Como qualquer coisa da nossa vida, né? Vale pra tudo, né? Vale para tudo. Então, acho que o meu maior desafio foi no doutorado, assim, se eu pudesse elencar. No meu doutorado, quando eu terminei o mestrado, eu tinha o primeiro desafio, que é o desafio de todo mundo que quer fazer o doutorado na sequência, qual é o meu projeto? Uhum. O que eu vou fazer de projeto científico? E aí eu me lembro muito bem, eu fui para casa dos meus pais, da minha mãe, na verdade, e chegando lá, assim, me deparei na frente do computador e pensando qual é o projeto que eu vou desenvolver no doutorado, né? E eu sempre tive muita vontade, quando entrei no mestrado, de realmente caminhar até o doutorado, né? Para primeiro ter o título, era uma coisa que ia me trazer, assim, um ganho pessoal muito, muito positivo. E aí comecei a ler alguns artigos e encontrei uma metodologia que, para meu desespero e azar, tinham 0 trabalhos publicados no Brasil. Olha que bacana. 0 trabalhos publicados e muito poucos trabalhos no mundo. Aí eu pensei, nossa, olha só, né? Que possibilidade, né? Foi a pior escolha possível, né? Eu já ia falando isso. Na hora da escolha, beleza. Aí depois pra Depois, desenvolver. Foi a pior escolha da minha vida científica, porque eu me vi numa situação em que eu tinha que criar tudo, né? Eu tinha que criar um protocolo, eu tinha que trabalhar com uma técnica que não existia, né, no Brasil. E aí, assim, foram momentos, ao mesmo tempo em que, quando a gente mandou o projeto para a agência de fomento, eu estou aproveitando na FAPESP, né, em São Paulo, tanto a bolsa do doutorado quanto o auxílio à pesquisa. Porque era um projeto realmente inovador, né? Eu trabalhava com sondas. Do ponto de vista científico, Tava show, excelente, né? né? Excelente. Quando tudo foi aprovado, eu tinha um recurso, eu tinha a bolsa, aí eu sentei na bancada, assim, aquele momento de posição fetal, né, na bancada, arrependimento. e pensando, e agora, como é que eu vou fazer esse projeto, né? E comecei ali com muito trabalho, né, e desenvolvendo, tentando criar soluções, e aí é o momento em que dá um start no universo e alguma coisa positiva acontece, né? Eu recebi um e-mail de uma doutoranda que estava na França, estava retornando para o Brasil, estava terminando o doutorado, voltando para o Rio de Janeiro, e ela iria fazer um projeto, acho que se eu não estou muito enganado, já faz muitos anos, né? Já estou, mas era no Museu de História Natural, se eu não me engano, né? No Rio de Janeiro. Depois teve um incêndio, né? Toda mas ela ia desenvolver um trabalho exatamente igual ao meu, mas não com o mesmo fungo, né? Não com o mesmo grupo. Mas ela tinha desenvolvido o trabalho, a metodologia lá na França, né? E aí ela buscou na internet, a mesma coisa que eu fiz, encontrou meu nome e me mandou um e-mail, porque o projeto fica vinculado online. E aí a gente foi trocando figurinha, ela foi me ajudando com os protocolos, eu ia mandando para ela o que eu tinha encontrado, e a gente foi, por alguns momentos ali, trocando figurinhas que me ajudaram a desenrolar todo o protocolo, né? Foi um trabalho, assim,
que me deu foi muito custoso em termos tanto financeiros quanto de execução de bancada, né? Eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha sábado e domingo, porque tinham passos assim de incubações, trabalhava com sondas no parapeptidioides, né? Porque eu tinha a biologia molecular que a gente vê lá o DNA numa eletroforese, né? Uma bandinha marcada. Eu queria ver o fungo, né? Não me bastava ver o DNA. Eu queria coletar a amostra aerosol no ambiente e eu queria ver o fungo no material. Eu preciso marcar esse fungo e depois ter a microscopia. Então eu marcava com as sondas para depois ir na microscopia de fluorescência para poder detectar o fungo, né? Para entender também como é que ele sai do ambiente e infecta o ser humano. Então eu precisava ver os conídeos, senão a gente tinha suposições, né? Faz experimentação animal, inocula os conídeos, mas eu queria entender e eu usava um sistema que foi desenvolvido pelo CDC, né, de amostragem aerosol, para fazer a coleta lá na Toca do Tatu. Né? Então, desde a coleta até a parte final é bem Exato. difícil, né? Então, era um trabalho assim que a gente conseguiu desenvolver em 3 anos, né? Meu doutorado foi de 3 anos só. E aí, mas a gente teve um resultado muito bonito, muito interessante, rendeu aí 2 trabalhos bem positivos e foi meu maior desafio científico, com certeza, até hoje. Então, tem importância também da parceria, trocar essas informações, né, com essa aluna. Ciência não se faz sozinho, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar. Seja no mestrado, na iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, a gente precisa de colaboração, né? E vocês têm uma expertise que eu não tenho, então por que não colaborarmos? Né? Eu acho que esse é o principal ponto. É o que deveria acontecer, né? Agora sim, eu nunca mais reclamo do meu projeto. Nunca mais eu reclamo de fazer molecular. A minha é muito mais fácil do que essa daí. Eu lembro também que, assim que eu entrei no doutorado, meu orientador me arrochou assim, e eu não sabia direito o que eu ia fazer também, né? Mas foi mais tranquilo que o seu aí, seu caso. Mas deu certo. Tá dando certo. Vai dar. Agora, professor, fora assim do laboratório, esse cara, o Thales, o que ele gosta de fazer para relaxar, para ter um tempo assim, esquecendo os fungos, né, no ambiente, né, no laboratório. Veio para Natal, já foi na praia. Eu sou do interior de São Paulo, né, vocês percebem pelo meu R, né, da porteira, né. Carne, mas eu não sou acostumado à praia, né? Por incrível que pareça, eu não gosto muito de praia. Eu também prefiro um riozinho. Eu prefiro um riozinho, um campo, uma fazenda, assim, eu sou mais dessa parte. Mas eu gosto muito de 2 coisas hoje, assim, eu tô pensando no meu hoje, né? Hoje eu gosto principalmente de estar com a minha família, né? Eu acho que é o principal ponto. Gosto de jogar um videogame com a minha filha lá em casa, a gente se diverte, né, um pouquinho. E eu gosto de andar de moto, né? Que bacana. Eu gosto de andar aos finais de semana. Hoje eu não tenho mais moto, precisei vender recentemente, mas gosto muito de passear de moto em Goiás, também passeava bastante quando fui professor lá na UFG, né? Adquiri essa paixão, na verdade, a minha vida toda. Pude realizar lá em Goiás durante a pandemia, que era o momento que todo mundo tava Jadson tava sozinho. Também? Jadson ele só andou na garagem do prédio. Jadson. Ele não conseguia andar. Mas o Jadson me ajudou bastante, inclusive no começo, né, nesse sonho fora da academia, né, como um grande amigo que ele é, ele também me incentivou, até não, faz que você vai gostar, você vai ter um momento que a gente fica sozinho, né, também, esquece um pouco, só pensa ali no fluxo da estrada, e a gente consegue esquecer um pouco dos problemas e também das situações gerais, é um momento de individual. Legal. Esses momentos são importantes. Vamos parar um pouco, respirar e fazer outras coisas para clarear a mente. Com certeza. E aí, para finalizar, a gente preparou uma pergunta descontraída, assim, para saber a sua resposta, né? Se os fungos pudessem te mandar uma mensagem hoje, o que você acha que eles te diriam? Olha, essa é... Andando de moto ali, de boa. Eu acho que se os fungos pudessem me mandar uma mensagem, pensando que eu já fiz com os fungos até hoje, assim, né? Eles com certeza iriam me pedir para deixá-los em paz só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Olhando assim do microscópio para cima, né? Da lâmina para cima, eles iriam pedir. De domingo a domingo, né? De segunda a segunda é complicado, né? É complicado, mas eu acho que eles falariam isso, assim.
né? Dá uma folga, preciso de férias, né? Acho que eles pediriam férias um pouquinho. Não bastava a genética, tinha que ver também o fumo. Muito bom. Mas é isso, professor. A gente agradece essa conversa, né? Foi muito esclarecedora, aprendemos bastante. Aprendi bastante aqui hoje. Não sabia muito sobre esse lado, né, da micologia médica. Então, espero que o pessoal de casa tenha gostado. Para quem ficou com dúvida em algum tema, né, a gente vai deixar as redes sociais aqui do professor, o e-mail dele também. Para quem tiver interesse em trabalhar com ele também, pode procurá-lo. Acredito que foi um papo bem legal, né? E também a gente se conhecer, né? A primeira contato, que é a primeira vez que eu conheço o professor. São micologistas que a gente precisa conhecer, né? A gente tem tantos micologistas aqui em Natal que a gente desconhece, né? Sim, estamos encaminhando ainda, né? Ainda não somos professores, mas vamos chegar lá, né? Isso, dia de chega. Então, muito obrigada mesmo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Aí, dicas para os próximos episódios. E obrigada a todos que ouviram até aqui. Tchau, tchau, pessoal.